Bom, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre intervalo dirigido ou divertido, como se achar melhor. O primeiro tópico que a gente aborda no intervalo divertido ou dirigido é a integração dos jovens. E como a gente vai fazer isso? Bom, nós estamos observando aqui que há jovens de diversas idades. Só que cada um no seu espaço, cada um aqui mora num bairro, cada um aqui veio de uma escola diferente. Então vamos fazer essa integração aqui agora. Todo mundo de perto, por favor. Deu espaço? Bom, vocês vão estar observando. A gente vai fazer uma musiquinha rapidinha, só para descontrair, que o pessoal está muito sério aqui. Tá bom? Então eu vou falar, vocês vão repetir comigo. Musiquinha simples, bem básica. É assim, ó. Eu tinha um cavalo guloso. Eu tinha um cavalo guloso. Tem cavalo aí que está sem fome. Eu tinha um cavalo guloso. Eu tinha um cavalo guloso. Guloso comia capim. Guloso comia capim. De tanto comer capim, De tanto comer capim, uma patinha ficou assim. uma patinha ficou assim. Assim, assim, assim. Hey! Hey! Assim, hey! Eu tinha um cavalo guloso. Eu tinha um cavalo guloso. Guloso comia capim. Guloso comia capim. De tanto comer capim, De tanto comer capim, uma patinha ficou assim, a outra assim, a outra assim. uma patinha ficou assim, a outra assim, a outra assim. Assim, 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 hey! Assim, 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 hey! Eu tinha um cavalo guloso. Eu tinha um cavalo guloso. Guloso comia capim. Guloso comia capim. De tanto comer capim, De tanto comer capim, uma patinha ficou assim, a outra assim, a outra assim, a outra assim, e o rabinho assim. Assim, 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 hey! assim, 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 hey! Eu tinha um cavalo guloso. Eu tinha um cavalo guloso. Guloso comia capim. Guloso comia capim. De tanto comer capim, De tanto comer capim, uma patinha ficou ficou assim, a outra assim, a outra assim, a outra assim, o a rabinho outra assim, assim. e a cabeça assim. Assim, 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 hey! Assim, 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 hey! Eu tinha um cavalo guloso. Eu tinha um cavalo guloso. Guloso comia capim. Guloso comia capim. De tanto comer capim, De tanto comer capim, uma patinha ficou assim, A outra assim, a outra assim, a outra assim, o rabinho assim, a cabeça assim, e aí? hey! Obrigado, pessoal. Vamos pensar. Bom, deu para a gente observar que houve uma integração aqui, independente das idades, independente da localização e das classes sociais. Eu não vi nenhum dos jovens que estão aqui correndo no pátio. Eu não vi nenhum dos jovens que estão aqui brigando entre si. Então esse é o papel do intervalo dirigido e divertido. No início da nossa escola, antes de se iniciar o intervalo dirigido, divertido, do jeito que nós quisermos falar, havia muitos acidentes, muitas brigas entre as crianças, e era raro nós não estarmos correndo para o hospital, levando crianças, ou com cortes, ou com batidas, e era muito raro pegar um inspetor, vamos para o hospital que a criança se machucou. Pegar um agente, a direção, e começou-se a analisar isso. Poxa, o que está acontecendo com as nossas crianças? O que está acontecendo no nosso intervalo? Para os próprios inspetores, a impressão que se dá quando se fala em intervalo dirigido é que o trabalho aumenta. Mas pelo contrário. Quando você está focado em uma atividade, o seu trabalho diminui. O nosso papel, aqui nós estamos com mais 3 inspetores. Era simplesmente de estar falando para a criança: Pedrinho, para de correr! Joãozinho, sente e fica aí alguns minutos. Era esse o papel do inspetor. Com a introdução do intervalo dirigido, muita coisa mudou. O nosso intervalo antes era de 15 minutos. Para a alegria dos nossos mestres que estão aqui, ele passou a ser de 20. Dando
um tempo para que as crianças se alimentassem, né? Então nós temos dois ambientes onde as crianças ficam. O primeiro é o ambiente da alimentação. Então as crianças elas têm ali entre 5 e 10 minutos para fazerem a alimentação, sendo que eles só são liberados para o outro lado após se alimentarem. Porque se fosse já liberado, ninguém, né, se alimentaria. Depois disso, nunca mais nós tivemos acidentes. Na segunda-feira, já muda-se um pouquinho a atividade. Nós temos a parte do videogame. Então, algumas crianças, é terça-feira isso, algumas crianças, é montado lá a televisão, videogame, as crianças estão lá cantando. Nem todas, algumas não querem participar. Nem por isso elas são obrigadas a fazer. Nós montamos outras atividades, ou basquete, ou uma gincana, ou alguma coisa parecida. Na quarta-feira é a parte da gincana. Brincadeira de cadeira, brincadeira de pino, corrida, pular saco. Na sexta-feira a gente tem a parte, acho que eu pulei alguma coisa. Quinta-feira, a parte do vídeo. Também é montado um lugarzinho onde as crianças podem ficar ali assistindo desenhos de 10 a 15 minutos. Também aqueles que querem. Fora isso, nós temos outras atividades, né? E aí a gente, na sexta-feira, é a parte da gincana, a parte dos malucos. A gente fala maluco porque se vocês chegarem na escola, vocês vão ver um inspetor vestido de incrível, outro de chapolim, as inspetoras fantasiadas de alguma coisa e as crianças, por sua vez, também ali fantasiadas brincando. Como eu frisei no início, a impressão é que se dá trabalho fazer isso. Mas pelo contrário, gente. Pelo contrário. A criança, quando ela chega na escola, antes ele perguntava pra gente, muitos, né? Tio, o que vai ter na merenda hoje? Hoje eles perguntam, tio, o que vai ter hoje? Qual vai ser a brincadeira? Ah, o tio Renan é o inspetor que tem lá. Hoje ele vai dar aeróbica? A gente também tem um dia da semana que a gente põe um pouquinho de aeróbica para ele, né? Não que nós sejamos mestres em ginástica, é mais uma brincadeira ali, eles se reúnem e o mais incrível é que todos participam e eles sentem quando não há, né? Ah, tio, o que vai ter hoje? O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? E muitas ideias são deles mesmos. Ah, tio, hoje a gente não está com vontade de brincar nessa brincadeira. A gente está com vontade de participar. Ah, não está com vontade? O que dá para a gente fazer? O que vocês... Ah, tio, a gente quer quadra. Quer brincar na quadra e jogar basquete. Vamos montar os timinhos e jogar. Porque em primeiro lugar, vem o jovem, não o que a gente quer. Não dá para você obrigar o jovem a querer fazer uma atividade que não está disponível para aquele dia. Muitas vezes o programa ele tem que ser mudado em cima da hora. Dia de chuva, nós não podemos usar o espaço lá fora. Segue com a gente. A gente vai cantar uma musiquinha, ó. Julie, Julie baby. Julie, Julie baby. Julie, Julie baby. Agora eu quero ver a Elaine dançando Julie baby. Não dá. Por que não dá? Não dá. Por que não dá? Minha cabeça dói, meus bracinhos dói, minha cabeça aperta, meu bumbum balança. Pra esquerda, pra direita. Pra esquerda e pra direita. Julie, Julie baby. Julie, Julie baby. Julie, Julie baby. Agora eu quero ver a Joana dançando Julie baby. Não dá. Por que não dá? Porque não dá. Por que não dá? Minha cabeça dói, meus braços dói, minha cabeça aperta, meu bumbum balança. Pra esquerda, pra direita. Pra esquerda e pra direita. Julie, Julie baby. Julie, Julie baby. Julie, Julie baby. Agora eu quero ver a mocinha dançando Julie baby. Não dá. Por que não dá? Porque não dá. Por que não dá? Minha cabeça dói, os meus braços dói, minha camisa aperta, meu bumbum balança pra esquerda, pra direita, pra esquerda
pra direita. Julie, Julie baby. Julie, Julie baby. Julie, Julie baby. Agora eu quero ver a Kátia dançando Julie baby. Julie baby. Não dá. Por que não dá? Não dá. Por que não dá? Minha cabeça dói, meus braços dói, minha camisa aperta, meu bumbum balança pra esquerda, pra direita, pra esquerda, pra direita. E Julie, Julie baby. Julie, Julie baby. Julie, Julie baby. Agora eu quero ver a Ana Flávia dançando Julie baby. Não dá. Por que não dá? Porque não dá. Por que não dá? Minha cabeça Dói, dói, meus braços dói, minha camisa aperta, meu bumbum balança pra esquerda, pra direita, pra esquerda, pra direita. E aí foi, obrigado, gente. E você? Bom, deu para notar, nós tínhamos aqui a inspetora Elaine, que conhece, a inspetora Joana, a professora Ana Flávia. As outras duas professoras, a Kátia e a Beth, olha que intimidade, e a Beth não conheciam a música e nem por isso elas deixaram de aprender. Porém, a gente observa, foi um grupo pequeno. No intervalo, geralmente nós temos o quê? 60 crianças. Os intervalos são divididos, nós temos 2 turmas em cada intervalo, que varia entre mais ou menos 50 a 60 crianças. Mas vamos lá. Eu quero dizer que eu não tenho... Toda música é interessante a gente vir com uma história. Eu gosto muito de trabalhar com música, né? E como a gente tem um espaço pequeno, eu resolvi pôr algumas músicas aqui. Eu quero dizer que eu não sou preconceituoso. Nunca fui e nunca serei. Acredite que os professores, funcionários do Adélia também não sejam. Tem alguém preconceituoso aqui na sala? Não. Então, as que têm, não se sintam ofendidas. Eu não tenho nada contra. Minha esposa não tem. Minha sogra não tinha, hoje está com o Papai do Céu, né? Então, vamos lá. É a mesma coisa que vocês repetirem comigo. A mulher do compadre Azevedo. A mulher do compadre Azevedo. De novo. A mulher do compadre Azevedo. A mulher do compadre Azevedo. Tinha pelo no sovaco, dava medo. Tinha pelo no sovaco, dava medo. Ela falava. Ela falava. Ela dizia. Ela dizia. E era só pelo do sovaco que caía. Era só pelo do sovaco que caía. Eu não vou mais comer na casa dela. Eu não vou mais comer na casa dela. Porque é só pelo do sovaco na panela. Porque é só pelo do sovaco na panela. Vocês pensaram que ia ser outra coisa de preconceito, né? Vamos mais uma vez para vocês aprenderem, vai. A mulher do compadre Azevedo. A mulher do compadre Azevedo. Tinha pelo no sovaco, dava medo. Tinha pelo no sovaco, dava medo. Ela falava. Ela falava. Ela dizia. Ela dizia. Era só pelo do sovaco que caía. Era só pelo do sovaco que caía. Eu não vou mais comer na casa dela. Eu não vou mais comer na casa dela. Porque é só pelo do sovaco na panela. Porque é só pelo do sovaco na panela. Bom, gente, mais ou menos o intervalo dirigido ele vai se resumir nisso. Em brincadeiras, né? Em canções, em algo que as crianças realmente gostem de fazer. Se nós observarmos nós temos pessoas de várias escolas aqui, vários educadores. E nesse instante a gente está observando o que eu posso mudar na minha escola. O que eu posso melhorar para a criança voltar a ser criança. Porque é tão bonito quando você vê a criança sorrindo, a criança brincando, a criança sem violência. Porque a gente sabe, tem um ditado que diz, né, mente vazia, casa, né, e tudo vai, mesma coisa. Criança parada é sinal de confusão. E a gente observa se a criança está com algum problema. Se a criança, porque tem aquela criança que às vezes está quietinha ali. Por que você está quieta? O que será que está acontecendo com você?
Elas às vezes vêm com os probleminhas de casa, e nós também com os nossos problemas acabamos passando para elas e aumentando o seu problema. Mas com alegria, com diversão, tantos nós, inspetores, funcionários, agentes também ajudam, de acordo com sua disponibilidade, deixamos os nossos problemas de lado e participamos desse momento. E a alegria para todo lado, gente. Eu queria que você colocasse também sobre a inclusão, né? Isso! Ó, muito importante. Nós temos crianças lá que são crianças de inclusão. E que foi até bem despertado para a gente, inclusive eu vou até relatar aqui, eu não sei se a pessoa vai me permitir, não permitir também eu já estou falando. De um garoto que simplesmente ele comia e ficava lá quietinho, olhando para lá, olhando para cá. E teve uma inspetora que inventou de fazer uns cavalinhos lá na escola. Tem uns cabos de vassoura, uns fantoches que ninguém usava, vamos fazer esses cavalinhos. Fez os cavalinhos ficavam, as crianças pegavam. E essa criança que tem de inclusão, um dia estava essa inspetora com esse menino andando ali de cavalinho. E para quem viu aquilo, foi algo assim que emocionou demais. Demais. E com essas brincadeiras que foram surgindo, a gente observou essa criança, que a gente costuma fazer uma fila para eles fazerem em cesta. E lá vem esse menino. Ele entra na fila e está lá jogando. Pula barreira. Tem o outro, nós temos 3 inclusões lá. Uma menina e 2 meninos. Esse que eu estou narrando é o que é mais quietinho, o mais sossegadinho. A menina, a mesma coisa. Comia. Enquanto se colocava a comidinha para ela, ela estava comendo. A gente tinha que controlar. Agora o que ela faz? Ela come e já vai brincar. Então desce do escorregador, está ali tentando pular corda, está brincando com outros brinquedos, com uma bola de basquete e o outro menino também. E pra gente, acaba a gente chegando à conclusão de que o nosso papel está sendo feito. Nem que seja pouquinho, mas só de ver. E o aceitamento também das outras crianças para com eles. Porque antes, essas crianças eram o quê? Era coitadinho. Né? Tanto nós, funcionários, professores, achavam, coitadinho, né? E agora a gente vê que não. Elas tomam as suas próprias atitudes. Elas vão atrás da brincadeira. Elas se divertem. Elas riem, coisas que a gente não viu. Pode falar. Na sala de aula, então, dentro da sala de aula, pelo que nós pudemos ouvir os professores, tem professores aqui que podem até falar, a criança que antes voltava para a sala, mais estressada, voltava para a sala, né? Ainda com energia para gastar, houve uma mudança. É lógico que nós ainda estamos no início. Nós começamos com esse trabalho tem praticamente 3, 4 meses, não é isso? 6, mais ou menos depois das férias. Pode-se dizer que nós estamos engatinhando. Mesmo nós, entre inspetores, ainda estamos nos entendendo no que nós podemos trabalhar, no que nós podemos melhorar. Porque da mesma forma que nem o Renan, é mais a parte física, a parte de aeróbica, quando é a parte da quadra, vai o Renan, a Leide, a parte de pintura, a parte de estar ali mais com jogos. A Joana gosta muito da parte de estar no amarelinho, na parte das cordas. A Elaine, a mesma coisa com as brincadeiras ali, eu fico à toa, gente. Esse trabalho não se resume só, como a diretora lembrou, né? Que não o meu amigo Renan fala, minha querida diretora lembrou, sobre o EJA. A gente não para só nas crianças. Tem crianças que chegam lá às vezes, filho, você quer ficar? Claro que eu quero ficar. Você não quer ir embora? Não, eu vou ficar. Mesmo que haja ausência do professor, não, eu quero ficar, eu vou ficar, mamãe, não vou voltar. Mas tem poucos alunos? Não, mamãe, eu quero ficar.
né? Para nossa alegria, né? Então, pessoal, Está passando aí, tem que isso. Está passando aí mais ou menos como é intervalo dirigido, a gente não deu para colocar tudo, a gente fez uns vídeos, algumas coisas, né? Mas o convite está aberto, gente. Quem quiser conhecer a escola. Tem a foto dele de Chapolin Colorado, ele se transforma. Eu fui obrigado. Foi obrigada a tirar a fantasia. Nem não tira mais. Né? E a gente também está fazendo visita das escolas, que o que a gente puder ajudar as nossas crianças é a melhor coisa que nós estaremos fazendo. Porque tem muita demagogia que a gente fala, né? Mas a gente sabe que o importante são eles mesmos. Hoje a criança na escola, um bandido a menos na rua. Eu acho que foi mais ou menos isso, gente. Obrigado. Esse tema foi escolhido primeiramente, eu estou há 2 anos na rede aqui de Suzano. No primeiro ano fiquei com a EJA e esse ano eu passei para a SIM. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Ciailpídia e queriam formar um grande tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há o que fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que começa com esse pequeno conto, para a gente pensar num fator, né? Que o professor deve pensar como essa criança pensa. Nós precisamos entender como essa estrutura mental, o que está se formando na cabeça dessa criança, para que nós possamos fazer alguma intervenção. Então, para isso, eu trouxe aqui uma fundamentação, todo mundo já conhece, óbvio, mas é só para a gente estar relembrando, o estágio da inteligência simbólica ou pré-operatória. Isso são as fases de desenvolvimento da inteligência de Jean Piaget. Este período marca o início da descentralização do pensamento infantil. Isto é, ocorre então a redução do seu egocentrismo, minimiza o subjetivismo e possibilita à criança o acesso ao conhecimento objetivo. Essa transformação viabiliza ligações mais objetivas entre a criança e o meio, aumentando a capacidade e o poder do seu pensamento. Então, mais ou menos entre 2 e 7 anos, a criança pode ainda estar nesse estágio da inteligência simbólica ou pré-operatória. O que isso significa, esse estágio pré-operatório? Quem me ajuda aí? Quanta gente! É um estágio em que a criança está começando, ela saiu de um primeiro momento, de uma fase em que ela se via totalmente como centro do mundo, e ela começa agora a interagir com as coisas, com os objetos, né? Dessa forma, então, ela vai construindo uma visão das coisas e que ela pode intervir sobre essas coisas. Só que também, nesse período, né, provavelmente, as crianças podem estar avançando. Pode passar. O progresso do pensamento infantil, havido primeiramente na inteligência sensório-motora, na inteligência prática, evoluiu para a inteligência simbólica, imitativa. Isso indica que há uma evolução ainda mais significativa. Novas estruturas mentais tornam possível a criança construir seu raciocínio com um arcabouço lógico. Ou seja, a criança começa a entender as estruturas das coisas. Não é? Ela começa, no caso então da inteligência operatória concreta, a ter noções de reversibilidade, por exemplo. Né? Ter noções de conservação. Então ela entende que se A é igual a B, logo B é igual a A. Isso, trazendo para a sala de aula, significa o quê? A criança consegue entender o código linguístico. Ela consegue entender que existe uma estrutura que começa com uma letra, com uma sílaba, com uma palavra, com uma frase, com um texto. Ela tem essa ideia já. Ela consegue conceber isso. E que os textos e que as palavras traduzem alguma coisa, um pensamento, um objeto, alguma coisa do mundo que cerca ela mesma. O que é essa fase fálica? É aquela fase que a criança ainda está muito ligada ao seu próprio corpo. Né? Na fase de latência. Nesta fase, o que passa a predominar é o interesse da criança em conhecer tudo que a cerca. Não é aleatoriamente que os antigos já marcavam a entrada da criança na escola neste período. Ou seja, se a gente for ver toda a história da humanidade, é mais ou menos entre 6 e 7 anos que a criança sempre entrou na escola. E isso tem um significado lógico, né?
Porque a sexualidade agora fica menos centrada no corpo, não causando tantos problemas e conflitos. A criança direciona sua pulsão para o desejo de aprender. É esse desejo de saber, derivado da pulsão, que vai permitir à criança direcionar forças no olhar atento e interessado para tudo o que se passa à sua volta, fato que, consequentemente, traz a aprendizagem. A criança, portanto, é automotivada para a aprendizagem. Basta apenas que os pais, os professores e a escola ofereçam condições para que ela ocorra, principalmente não barrando essa curiosidade espontânea da criança com normas de estudos desvinculadas do interesse infantil, cansativas, impostas e rígidas. Eu acho que isso é importante para a gente pensar, principalmente porque até 2010, né, todas as redes terão a obrigatoriedade do ensino fundamental de 9 anos. Suzano já implantou há alguns anos. E o que muda, na verdade? O que é esse primeiro ano do ensino fundamental de 9 anos? Né? A criança, ela precisa, somente de brincadeiras, ela precisa de uma forma sistematizada de ensino? Óbvio que as duas coisas. Quando a gente fala de forma sistematizada, obviamente que eu não estou me referindo à silabação, né? De começar lá com ba, bebi, babu, cacu, e depois... Não é essa forma sistêmica, mas a forma sistêmica que o professor vai trabalhar, porque o professor é o responsável por esse planejamento e por essa avaliação, né, para que isso ocorra. A criança, ela precisa ter um prazer de ir para a escola, com 6 anos, com 7 anos, com 8, com 9, com 10, né? Isso independe. Então, quando a gente fala também de trabalhos lúdicos para a criança do primeiro ano do ensino fundamental, a gente não pode esquecer a criança do segundo ano, nem do terceiro ano, nem do quarto ano, nem da faculdade. Não é? Porque a ludicidade faz parte da nossa vida ainda hoje. Não é? Isso é uma coisa que acompanha o ser humano. Por favor. Aqui eu trouxe algumas intervenções que nós podemos fazer, até um exercício que nós fizemos no curso, em que a gente está trabalhando o sistema alfabético, mas de forma de jogo. Então, isso aí é um joguinho de alfabetização, né, que a gente está trabalhando com o alfabeto, e as crianças, então, elas batem as vogais embaixo da perna e as consoantes, elas batem entre as mãos, né? E isso é uma coisa que se dá naturalmente, você não precisa falar para a criança que aquilo é vogal e que aquilo é consoante, mas quando você pergunta qual é a vogal e qual é a consoante, ela já sabe, porque ela sabe que a vogal, ela bate debaixo da perna, né? Então, essa espontaneidade no aprendizado que eu acho que faz a diferença. Os trabalhos, por meio das oficinas pedagógicas, né, eles valorizam a brincadeira e o jogo. As oficinas estabelecem um vínculo afetivo especial e uma relação dinâmica, em que o conhecimento pode ser construído, vivenciado, significado e mediado. Quando a gente fala lá naquele slide anterior, que a criança está pronta, né, que ela pode querer aprender, que basta a escola não interferir nem o professor, nem a família, a gente não está dizendo também que o professor não tem um papel nisso aí, o papel do mediador. É ele que vai favorecer e conduzir este aprendizado. Jogos e brincadeiras. Por meio de atividades lúdicas, possibilitando a construção, desconstrução e reconstrução de conhecimentos. O que a gente quer dizer com isso? Eu falei que não ia dar uma palestra e vocês estão aqui parados, olhando, ninguém fala nada comigo, né? Me deixaram aqui sozinho mesmo. Eu acho que todo mundo aqui já teve uma experiência com primeira série, com segunda série, terceira série, né, ou com a educação infantil. Vamos chegar então à espécie humana, vamos pegar os animais. Quando nós temos gatos, por exemplo, pequenos, o que eles fazem o dia todo? Eles brincam, por quê? Eles gastam energia, isso é um motivo, e depois? Será que essa brincadeira deles é aleatória? Eles estão treinando para pegar bichinhos, eles estão aprendendo, né? De alguma forma, eles estão trabalhando essas habilidades que eles vão necessitar na vida depois. E com a criança também é assim, né? Por meio da brincadeira, ela começa a vivenciar um mundo que não é dela, que é dela, aliás, mas que não pertence a ela ainda, né? Ela começa a se transportar para situações que ela não vivencia ainda, mas que ela pode praticar, não é? E qual a diferença da brincadeira e do jogo? O jogo tem regras. Então, brincar participa da estruturação do sujeito e sua relação com os outros. O sujeito que brinca usa do prazer e interesse. E desta forma, trabalhamos as funções motoras, neuropsicológicas, cognitivas e sentimentais afetivas. O jogo, né, como
a Débora já falou, ele é uma brincadeira, mas tem regra, não é? E o que isso significa, então? Que nós começamos a trabalhar limites, estratégias. Então, se o indivíduo tem um objetivo a ser alcançado, ele tem que criar, então, os meios que ele vai alcançar esse objetivo. Essa brincadeirinha, não sei se vocês conhecem, né? É uma brincadeira motora. Mas, na verdade, ele tem uma regra estabelecida, porque enquanto nós cantamos, determinadas palavras temos que bater na perna, outras no peito, outras na cabeça, e isso é um ponto de atenção em que eles têm que desenvolver. A questão do jogo e da brincadeira está muito presente também, porque a psicomotricidade, né, ou a motricidade, vamos dizer assim, né, o movimento, ele deve ser trabalhado o tempo todo. Não somente com as crianças de 6 anos ou de 5, de 4, né, acima também de 7, de 8, porque o corpo é a primeira coisa que o indivíduo tem. Então, ter essa consciência do que é dele já favorece bastante na inserção dele como um ser social, como um ser que está numa comunidade, inserido numa comunidade. Eu quero deixar bem claro justamente isso, que por meio de brincadeiras e jogos, nós podemos desenvolver no aluno, despertar nele o interesse pelo estudo. E é isso que nós fazemos. E não de uma forma também muito protecionista, porque às vezes a gente acha assim, a criança tem que falar do ursinho Puff, né? Na verdade, está aqui a minha diretora, ela sabe, né? O tempo todo eu abordei questões que são do interesse dele. Nós falamos, por exemplo, sobre os planetas do Sistema Solar. Tem lá na minha sala um mapa do planeta do Sistema Solar, tem um mapa mundi, tem um mapa do Brasil. Então, o aluno que veio da Paraíba, eles fazem essa relação já, né, com o mapa. E é uma coisa que a gente pensa, mas não está no currículo deles. Não está no currículo deles, mas é uma área de interesse deles. Eu observei isso na minha sala, não é? Quando a gente discute sobre muitas coisas, sobre mitologia grega, sobre coisas que vocês não podem nem imaginar, mas que eu tenho uma assim, né? Eu tenho uma sala de crianças de 6 anos. A gente discute sobre muitas coisas e eu percebo que eles têm muito interesse em tudo isso. E a criança tem muita facilidade em aprender qualquer coisa, não é? Ela guarda isso muito fácil e é interessante que elas levam e falam para os pais, depois elas voltam dizendo, meu pai não sabia disso, minha mãe não sabia disso. Ou então falar, meu pai falou que isso não é bem assim. Né? Mas eles conseguem, então, de alguma forma, multiplicar essa informação. Nós criamos cartões de Natal, então aqui o aluno está escrevendo um cartão ali, não dá para ver que aqui está muito claro, ele está escrevendo um cartão, que era para a tia dele, ele resolveu enviar para a tia dele. Só que esse aluno, ele teve que se afastar na sexta-feira, e ele não vai voltar mais, porque a família dele está indo para o Nordeste. Então, eu sugeri que ele preparasse um cartão para a sala. Ele preparou o cartão e depois eu gravei ele lendo o cartão que eu vou mostrar para os amiguinhos no dia da nossa apresentação lá final. Não tive uma preocupação em nenhum momento se eu ia alfabetizar ou não ia alfabetizar essas crianças. A minha preocupação era promover, não é? Era dar suporte, dar material para que eles pudessem, no tempo deles, desenvolver essas competências. Eu acho que o trabalho obteve um resultado, não é de 100%, eu vim falar de alfabetização na infância, não é 100% a alfabetização da minha sala, obviamente, não é? Mas eu acho que é acima de 50%. Né? O pessoal da equipe que já foi lá conhece eles. E quero finalizar dizendo que essa angústia que nós temos aqui, alfabetizar ou não alfabetizar, não é